Nessa exposição a gente vai falar sobre a agressão do Will Smith contra o Chris Rock, né, no Oscar de 2022. Bom, em primeiro lugar a gente tem que assumir que tudo que aconteceu realmente foi verdade, né? Num primeiro momento eu tinha achado que isso era fake, por diversos motivos que eu vou explicar, né? Um dos motivos é que se você vê a cena a primeira cena, o Will tá dando risada. Em seguida a gente vê ele andando até o Chris Rock, que não se move para trás, nem faz nenhum tipo de menção de que vai sair. Ou seja, também não esperava a atitude agressiva. Então parecia que o Will fechou o punho e ia dar um soco e já na cena seguinte a gente vê que a mão estava aberta, né? O que é um truque bem comum no cinema, de você tentar amortecer a queda, movendo a mão no segundo final, né? Por exemplo, fechar a mão na hora de você, entre aspas, dar o soco e depois você meio que abre antes de chegar na face. O ator também que receberia o soco poderia já, assim, no milésimo de segundo final, colocar o corpo inteiro para pro lado, então aquilo ali parecia bastante coreografado, né? E como eu falei, o Will tava dando risada quando o Chris fez a piada, né? Depois teve o grito e tudo mais, a cara das pessoas ao redor irritados, né? Então, assim, depois, assim, assistindo pela segunda, terceira, quarta vez, eu fiquei pensando se realmente se não foi real mesmo, né? Nenhum dos atores negou, ou o Will, ou o Chris, ou os atores que reagiram, porque agora é a mesma questão lá do caso do mendigo, né? Agora tá todo mundo reagindo, falando sobre, fazendo vídeo de cada ator, atriz famoso, sobre o que ele disse sobre o caso, né? Enfim, parece que todo mundo levou a sério. Um dos motivos para eu achar que era falso é a questão da cultura, né? Que a gente sempre, como psicólogo ou estudante de filosofia, pensa bastante. E a gente tem que pensar que o Chris Rock, ele é um comediante americano de stand-up. Ficou famoso por isso, né? E o Will, apesar de não ter uma veia forte no stand-up, ele é um comediante, né? A primeira aparição dele fora a carreira do rap, né? Na verdade, ele começou como um rapper, mas assim, ele teve a explosão quando ele fez o Fresh Prince of Bel-Air, né? Que no Brasil é Um Maluco no Pedaço, né? O nome. E, enfim, até num dos episódios eles brincam com essa questão da popularização do stand-up, né? Nos Estados Unidos. Praticamente essa questão do stand-up surgiu lá, né? E quem acompanha esse humor de stand-up eu gosto bastante. Praticamente é isso, o próprio comediante ali, entre aspas, se ofendendo, falando coisas embaraçosas sobre a vida dele, fazendo piada sobre isso. E também das pessoas na plateia, né? Então, assim, praticamente todo mundo que estava ali na primeira fileira, como o Will Smith estava, e também que havia possibilidade de receber um prêmio, deveria já estar esperando isso, né? Que alguma piada ia vir e alguma piada pesada ia vir, né? A gente tem o famoso caso lá daquele no Golden Globes, né? Aquele ator que foi criador da série do The Office, Ricky Gervais, eu acho que é o nome dele, Gervais ou Gervais, não sei como é que pronuncia, em que ele praticamente acabou ali com todo mundo ali que estava na plateia, né? Então era algo para se esperar, é um humor tipicamente americano, stand-up praticamente foi criado lá. E, enfim, é por isso que no primeiro momento eu achei que isso poderia ser fake. E por que que eu tô analisando isso, né? Fiquem tranquilos que isso daqui não vai virar um canal de fofoca, né? Não é o meu objetivo.
Meu objetivo é que a gente realmente analise toda essa questão cultural, né? E todos os conceitos, todas as questões sociais envolvidas nisso, né? Porque toda ação gera uma consequência. E aí, no primeiro momento, vocês podem pensar, tá, assim, a ação do Chris Rock de ter feito uma piada com a mulher do Will gerou uma consequência que foi o soco, né? Então, a moral do vídeo é que a gente não deve fazer piadas com as outras pessoas. Olha, dependendo do contexto, como eu entreguei o contexto para vocês, que até ficou meio confuso, né? Sim, a gente não pode, tem que tomar cuidado com quem a gente brinca. Mas não é só isso, essa é uma análise muito, como eu disse, superficial, né? E não tão profunda de todos os elementos que podem gerar, todas as consequências que podem gerar aquela cena. No primeiro momento, a gente vê como o Will Smith ele é um ator realmente global em termos de popularidade. A conta dele tem mais de 60 milhões, por exemplo, no Instagram de seguidores. A popularidade do Will atravessa gerações. Eu tenho certeza que se você for uma pessoa muito nova, o seu avô, por exemplo, pode ser um fã do Will Smith, lá daquele seriado dos anos 80, do Maluco no Pedaço, por exemplo. Ele fez diversos filmes aí que foram sucessos extraordinários e que marcaram a história do cinema. Então não foi à toa que ele venceu esse Oscar, né? Então não é preciso dizer que muitas pessoas acabam se espelhando nele. Eu sou contra esse tipo de mentalidade de que quer dizer, eu sei que as pessoas se espelham em artistas, mas eu não considero isso normal. Isso é uma coisa que eu sempre vou combater como psicólogo. A gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de admiração absoluta para qualquer tipo de artista, né? Eles são seres humanos, são falhos, e às vezes as pessoas ficam olhando para esses artistas buscando inspiração, buscando copiar, buscando tentar modelar a mentalidade desses artistas. Então, como eu falei, eu não vou falar sobre a coisa mais superficial, do tipo, nessa questão assim de que houve uma piada, ele reagiu. Mas qual é a consequência mais profunda da sociedade em relação a isso? Será que as pessoas que olham para o Will agora vão começar a pensar que é natural que qualquer tipo de ofensa seja resolvido com uma agressão? Outra coisa que também pode soar estranho para as pessoas é que eu não sou totalmente pacifista e eu explico. Eu prezo pela paz, eu busco a paz, eu gostaria que a sociedade vivesse em paz, mas é, eu, por exemplo, sou partidário de que a gente tem que estar preparado para a guerra, entre aspas, caso o nosso vizinho só entenda a linguagem da guerra. A gente tem que estar preparado para se defender e reagir em certos aspectos, né? Até mesmo a própria história nos mostra isso, né? Mas o que eu quero dizer, o meu ponto é que naquela situação o Will poderia estar esperando e a Jada, né, a mulher dele, esperando aquela piada e não o fez, né? E se surpreendeu, aliás, né? Ele deixou que aquela emoção tomasse conta, ele foi lá, né? Então eu achei que na verdade o contexto ali, as pessoas podem discordar comigo, mas foi uma proporção exagerada a resposta que ele deu, né? Depois tem um tweet, né, do filho dele, o Jaden, que também viralizou, né, em que ele faz uma resposta ao que o pai dele fez e respondeu, That's how we do it. É uma gíria de uma música também de rap famosa, né, que a tradução mais ou menos é o seguinte, né, é assim que a gente faz, né. Então aí também já tem várias pessoas aí criticando, nossa, assim, dizendo coisas como, nossa, então quer dizer que vocês sempre resolvem tudo na base da violência, né? E essa mentalidade, assim, pacifista a todo custo, é uma mentalidade que está mais ligada à filosofia, ao estilo de vida progressista, né? Do qual o Will faz parte. Então meio que as coisas se chocam, né? E deixam as pessoas confusas, né? Por exemplo, mas ele não é pacifista,
a favor da paz a todo custo, como é que ele faz isso? Como é que ele vai lá e reage com agressividade e violência, né? E eu percebo que essa, essa confusão acaba chegando aqui mesmo no Brasil, né? Porque a gente também está vivendo essa guerra cultural no Brasil. Então, eu vejo muitas pessoas que seguem mais ou menos a filosofia conservadora que também já estão comemorando isso, né? Quase que levando o Will Smith a um status de herói, do conservadorismo, da direita, etc, né? Sendo que, como eu disse, ignorando completamente toda a militância progressista do Will, né? Porque as pessoas tendem a pegar um conceito, a utilizar aquilo como bandeira e a se fechar numa bolha, né? A se alienar àqueles conceitos. Então, o conservadorismo prega bastante essa questão da defesa da família. Então, se ele, por exemplo, satisfez aquele ponto em específico, ele foi lá defender a mulher dele, até mesmo tomando atitudes extremas, então ele já é o nosso herói, né? Parece que é mais ou menos assim que essas pessoas estão pensando. E também, como eu falei, nada combinou nessa história, nada combinou, não combinou a resposta, não combinou da pessoa que veio, né? Com essa defesa forte, progressista, com a condenação extrema que o Will fez, campanha nos Estados Unidos contra, por exemplo, a reeleição do Donald Trump, que de fato foi um presidente que não iniciou nenhuma guerra, apaziguou questões que as pessoas consideravam impossível, como por exemplo a Coreia do Norte. E como eu falei, não iniciou nenhuma guerra como fizeram seus antecessores e o seu sucessor, né? Não se envolveu em nenhum conflito. E uma das principais causas eram isso, né? A suposta agressividade, o suposto amor que o Trump teria pela guerra, pela violência, pelo mau exemplo que ele dava às pessoas e praticamente foi o que o Will fez, né? Tem também uma polêmica que já aconteceu anos atrás em relação ao Will Smith, que também ficou confuso, ninguém sabe se é verdade ou falso, em que a mulher dele teria o traído com, parece que um amigo do filho dele. Essa parte é totalmente especulativa, tá, pessoal? Não tô falando nada, afirmando nada, porque como eu acabei de admitir que eu não sei muito, eu ouvi rumores. E parece que tem vídeos no YouTube falando sobre, eu vi alguns vídeos e confesso que não entendi muito bem o fio da meada. Mas tem esse fato aí, né, que parece que houve uma traição, depois tentou se aceitar com relacionamento aberto, ou seja, uma visão bem progressista mesmo, né, do casamento. Depois parece que viram que não daria certo, aí resolveram voltar, ficarem juntos exclusivamente. Tem meio que um mito que corre que praticamente ele diz amém a tudo que a mulher faz, né, que seriam características de um codependente. E também levantar essa questão, né, porque nesse vídeo mesmo, como eu falei, achei estranho, porque assim que o Chris Rock fez a piada, o Will riu bastante e a Jada imediatamente não gostou da piada. Então parece que ele viu o olhar de desaprovação da mulher e aí sim ele se indignou e tomou uma atitude, né? Porque para ele, no primeiro momento, até porque, como eu disse, a cultura geral ali americana, para eles é algo meio que natural, esse humor do stand-up, né? Então ele também, talvez por ser comediante, né? E a Jada não tem essa veia tão comediante assim na carreira dela, apesar de ter também feito algumas participações no Fresh Prince of Bel-Air, né? O Maluco no Pedaço. Mas enfim, ele achou natural, depois parece que ele olhou para ela e aí que ele teve uma reação, né? Então, como eu falei, a história é toda em volta em esquisitice, né? E, enfim, quando a gente faz uma análise
referente a alguém famoso, a algum caso que impactou a sociedade de alguma maneira, um analista não toma partido, tá? Então, se alguém está se perguntando, e quem que está certo, né? Qual lado está correto? Qual lado é o condenável? Qual lado está certo? E até uma coisa bem infantil de se fazer, né? Você é time Chris Rock ou Will Smith, né? Como eu falei, o analista não toma partido. A gente só analisa as possíveis consequências na sociedade, né? Eu não sei como eu agiria no lugar do Will. Pode ser que eu faria, que eu fizesse a mesma coisa, pode ser que eu não fizesse, que eu entendesse que foi um tipo de piada e eu e a minha esposa achar natural, achar normal. Como eu falei lá, é tão comum lá na cultura americana que já aconteceu de comediantes terem doenças graves, ter passado por algum infortúnio muito grande e ter feito piada sobre isso, né? Então eu poderia entender naquele momento, dependendo do meu humor, mas também como eu poderia ter a atitude dele, né? Já tem outras pessoas defendendo ele nessa base emocional psicológica, dizendo que, olha, foi um turbilhão de emoções que ele estava vivenciando ali, já está no Oscar, o mundo inteiro assistindo, sabendo que ele poderia ganhar um prêmio. Então tem essa defesa dele, né? Então assim, eu não tô passando a mão na cabeça do Will, não tô dizendo que ele tá certo. Aí eu entendo, como eu falei, né? Já expus o Chris Rock, porque essa cultura do stand-up, de fazer esse tipo de humor também é meio que natural, né? Então eu entendo também o lado do Chris Rock. Então também não tô do lado dele e também não tô contra ele, tá? É uma análise fria. E os fãs do Will podem agora, como eu falei, né? Principalmente os mais novos aí que não tá com a mentalidade, o caráter bem formado. É, Como eu falei, também não tem nenhum tipo de condenação aqui, tá? Eles podem se focar mais agora, os seguidores, fãs do Will, nessa questão que é louvável da proteção da família, da honra da sua esposa, da sua mulher, dos seus filhos, como também pode ter um lado negativo de achar que qualquer coisa pode ser resolvida dessa mesma maneira, desse mesmo modo, né? Então tem que ficar uma reflexão aí sobre essa questão, né? É isso que os analistas da sociedade, psicólogos sociais ou filósofos devem fazer, né? Nesse tipo de discussão e não nessa coisa mais. Porque toda discussão, todo caso, como eu falei do caso do mendigo, né? As pessoas ficaram dizendo que a gente não deveria nem se importar com isso e ignorar completamente, tá? Mas tudo, até as coisas mais banais, eles têm a sua parte mais pobre, digamos assim, né? Da fofoca e até a coisa mais banal também tem a sua parte de discussão mais elevada, que seria isso, como eu falei, a consequência na sociedade, para as pessoas, tá? E realmente essa coisa de ficar prestando atenção no que o artista falou, o que o artista acha sobre isso, qual que foi a reação, a cara que o outro fez, isso é a conversa pobre e a conversa mais elevada é nesses termos que eu tinha dito, né? Então eu acho válido sim esse tipo de discussão, essa do mendigo, eu tinha até várias outras análises para fazer sobre o caso, talvez eu faça mais para frente, né? Então, vamos começar a pensar aí nas consequências aí para a sociedade desse caso, que mesmo parecendo banal, traz consequências pelas figuras envolvidas. Então é isso, muito obrigado, até a próxima.